Na próxima sexta-feira, 23 de novembro, o país realiza a chamada Black Friday, aquele dia de grandes promoções do varejo. Mas quem quer aproveitar para fazer compras tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico deve ficar atento a alguns cuidados. A Black Friday está chegando e o consumidor já está de olho. Muito bom. Tudo que eu tenho é disso. Bom, né? Para comprar mais coisa, mais barato, né? A expectativa deste ano é que só em Minas Gerais a data movimente 281 milhões de reais, 11% da projeção nacional. De acordo com o EBIT, ferramenta que analisa a credibilidade das lojas virtuais, na Black Friday do ano passado, houve um aumento de quase 11% nas vendas em relação ao ano anterior. O faturamento superou os 2 bilhões de reais. O curioso é que o valor médio pago pelo consumidor diminuiu. O que aumentou foi o número de vendas. Em 2017, os eletrodomésticos foram os mais vendidos, seguidos por celulares e eletrônicos. Nesta rede, a expectativa para este ano é grande. O ano passado, o Black Friday, ele colaborou, digamos que os 3 dias do evento representou 40% da nossa venda. Para esse ano, a expectativa é que ele faça 50% do resultado do mês inteiro. Mas são necessários alguns cuidados para que uma oportunidade de bons negócios não vire dor de cabeça, principalmente se a compra for feita pela internet. Evite entrar em sites cujos links são encaminhados por SMS, por e-mail, pelas redes sociais. Se o consumidor tem interesse de comprar um produto pelo comércio eletrônico, ele, consumidor, vai digitar o site e ali ele vai fazer a sua compra. Vai imprimir todas as telas, principalmente a tela com relação à informação sobre o preço, o estoque, que é importante ele saber qual é o estoque, e principalmente a data de entrega do produto. É importante ficar atento à quantidade de produto em estoque e a data de entrega. Essas são as reclamações mais comuns nas edições anteriores. Quem acompanhou a evolução dos preços nas últimas semanas pode ter certeza se fará uma boa compra, mas todos devem seguir essa orientação. Preferencialmente, compre o seu produto à vista. E segundo, se de fato ele está precisando daquele produto. Porque nós sabemos que muitas vezes ele não necessita e faz a compra. E terceiro, ser naquela hora. Não se esqueçam, Black Friday ele é antes, durante e depois. As promoções vão continuar. Alunos da PUC Minas ficaram com o primeiro lugar geral do Vacathon, concurso nacional da Embrapa Gado de Leite, realizado em Juiz de Fora. A equipe é formada por estudantes de engenharia de software, ciência da computação, sistemas de informação e medicina veterinária. A maratona de programação explora dados de pesquisas da Embrapa para desenvolver projetos de software ou hardware relacionados à produção de leite. E são projetos assim, de tecnologia e inovação, que têm cada vez mais se destacado na PUC Minas. O investimento no futuro da universidade e de milhares de alunos também é um marco nesses 60 anos de história. É o que você vai ver agora na última reportagem da série de Vanessa Anício. O Wellington acabou de defender sua dissertação de mestrado. O objeto de estudo é fruto de uma parceria entre a PUC Minas e uma grande empresa automobilística, a Fiat. Esse simulador só pôde ser instalado aqui na PUC devido a uma parceria com a FCA. E essa parceria ela foi de extrema importância para a sociedade, porque a gente olhando para o simulador, nós engenheiros olhando para o simulador, a gente vê um mundo de possibilidades. Mas a gente tem que entender também que ele pode ser utilizado para pesquisas na área de medicina, na área de psicologia, toda essa área voltada para humanas também, ele pode ser muito bem empregado. E ele tem uma importância muito grande, tanto na área de pesquisas, nesse fomento de pesquisas para as universidades, para a PUC. E é pensando em ampliar esse tipo de parcerias que, durante as celebrações de seus 60 anos, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais anuncia uma novidade, o PUC-Tech. Num projeto muito interessante, em que aborda e traz para dentro da universidade toda a demanda que a própria sociedade, porque a universidade está inserida na sociedade, na parte de inovação. Inovação não só tecnológica, mas inovação de processos e produtos, para que a instituição, a universidade, ela esteja cada vez mais antenada a essa nova realidade que se apresenta no mundo
que é a chamada indústria 4.0. Minas Gerais é o segundo maior polo de startups do país. Investir em tecnologia e oferecer oportunidades aos alunos é um diferencial que faz com que a PUC Minas esteja entre as universidades mais bem conceituadas do país. A gente aqui não está sendo amador, na verdade, né? Os frutos que têm sido colhidos têm sido resultado aí já de 6 décadas, né? De muito investimento. Então a gente percebe que há um grande número de alunos nossos que hoje estão com empresas, já formaram, né? Estão com empresas atuando fortemente no país e também fora do país. O PUC-TEC dispõe de 3 pilares: o de indução de negócios, o de formação e cultura e o de densidade, que tem como objetivo proporcionar que a inovação continue a surgir dentro do contexto da universidade. A ideia do programa é unir startups a grandes empresas, promovendo inovação e soluções para problemas relevantes da sociedade. Eu acho que é exatamente essa questão de tentar criar novos negócios, novos empreendimentos, novas oportunidades, tentar modificar aquilo que já não funciona bem, precisa ser modificado, tentar trazer coisas que possam contribuir com a nossa sociedade, né, fazendo uma transformação, seja através de uma transformação digital, uma transformação de processos, uma transformação de produtos. Parcerias fundamentais, tanto para a universidade, pelas oportunidades criadas para os alunos, quanto para as empresas. No sentido em que os nossos alunos começam a inserir no mercado, a entender o que é o mercado também ele começa a perceber que aqui é um celeiro, né, de grandes profissionais. Então, a relação ganha-ganha. A empresa ela ganha os grandes profissionais que ela vai ter muito bem preparados e a escola e os alunos ganham de poder estar inserido no mercado de trabalho. A reforma trabalhista, que mudou alguns pontos das relações de trabalho no Brasil, completou 1 ano no dia 11 de novembro. Qual é a análise do período? Houve avanços? Quais são ainda os desafios? Saiba mais na reportagem de André Cristino. No fim do ano, o comércio é o principal setor para a contratação temporária. Quem consegue uma vaga tem chance de ser efetivado. E conquistar o emprego tem sido um desafio. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no terceiro trimestre deste ano. É a 6ª queda seguida em 2018. Mesmo assim, 12 milhões e 500 mil brasileiros ainda estão desempregados. E quem conseguiu o emprego não foi com carteira assinada. Os autônomos sofreram um aumento aí de 5,5% em comparação com o ano passado. Com a reforma trabalhista que completou 1 ano, a expectativa era que houvesse retomada nas contratações, o que não aconteceu. A reforma, desde o início, né, ela é um dos fatores que vai impulsionar a retomada da empregabilidade, mas sozinha ela não tem essa força, né? Nós precisamos de uma retomada econômica no país, uma retomada de investimento e com uma legislação, com uma reforma trabalhista já aprovada, vigente, com regras mais claras, mais objetivas, nós temos aí fatores que, né, poderão proporcionar uma retomada do crescimento e da empregabilidade. Seminários sobre a reforma estão sendo realizados em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, foi possível perceber que algumas mudanças na relação entre empresário e empregado já foram aplicadas. As ações judiciais após a demissão caíram bastante. O empregado, mesmo que ele ganhe, mas se ele perder o que ele perder, ele vai ter que pagar os honorários da outra parte. Então, hoje ele tem receio de sair mais pobre do que entrou na demanda. Então, isso é muito grave, né? Isso, inclusive, o Supremo Tribunal Federal está enfrentando se houve ou não inconstitucionalidade nessa questão do acesso à justiça. Para os empregadores, a redução do intervalo de descanso, possibilidade de trabalho intermitente e negociação direta com os funcionários são boas medidas. Neste ano, cerca de 50% dos acordos foram firmados entre empresários e sindicatos. A gente já tem conseguido aplicar algumas, mudanças aí na nossa relação do dia a dia, mas as expectativas são ainda maiores, A gente tem certeza aí que nesses próximos 2 anos, aí, eu acho que com 3 anos a gente vai ter aí a reforma trabalhista aí bem aplicada, Mas podemos fazer uma avaliação que esse primeiro ano foi muito positivo.
Reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio cultural imaterial, a literatura de cordel ainda hoje é ofício e meio de sobrevivência para diversos brasileiros. O gênero faz uma conexão entre as tradições orais e escritas e carrega vínculos com várias culturas. Conheça mais sobre o cordel na reportagem do Léo Apolinário. A literatura de cordel teve início no Brasil no século XIX. Herança portuguesa ganhou esse nome porque os poemas eram expostos em cordões para leitura popular, sendo encontrados em feiras e mercados. Assim, a simplicidade do cordel achou lugar em todo o país. O que se fazia muito era você fazer xilografura com madeira e você fazer jornaizinhos escondidos e os primeiros livretos de cordel que começaram assim. Então você fazia tipos, desenhos, né, em madeira, e pegava até coisas assim de comer e fazia letras e imprimia. Isso nós temos notícias disso. Mas foi preciso a indústria gráfica vir para o Brasil para que a gente tivesse acesso ao que nós chamamos hoje de literatura de cordel. Recentemente recebeu do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título de Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro. No instante que reconhece-se a literatura de cordel como algo material, integrante da cultura brasileira, eu acho que cabe, inclusive, ao próprio poder público ajudar que essa permanência continue. Isso tem que ser realmente transformado em algo que aproveite-se para a cultura do povo. Tão surpreendente como o cordel é a história de Olegário Alfredo, autor de mais de 100 obras. Ele se envolveu com a literatura ainda muito jovem. Nasci na cidade de Aflotônia, que é cidade próxima à Bahia. A gente sofre muita influência das coisas da Bahia, na culinária, na comida, na arte, na música e também na literatura de cordel. Porque a literatura de cordel, lá nessa cidade e outras em Minas Gerais, quem trazia para a gente era, no meu caso, eram os caminhoneiros. Os caminhoneiros chegavam com um livreto, a gente chama de livreto na mão, e a gente curioso pedia. E não é só a parte literária que ele domina, há também a técnica da xilogravura, desenho feito de uma matriz de madeira e que vem estampado na capa dos livrinhos de cordel. O novo título é motivo de comemoração. Foi uma batalha muito grande, são 6 anos que está rolando. É um material que existe, né, há mais de 300 anos no Brasil e teria que ser tombado mesmo para resguardar, salvaguardar uma arte que é permanente, tipicamente genuína do Brasil, nesse estilo assim, nesse formato. O programa de hoje termina agora. A gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira. Para rever essa edição, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até lá, tchau, tchau.